capítulo 25, verso 10. Livro de Êxodo, capítulo 25, verso de número 10. Enquanto você vai procurando, ontem nós estávamos em Santa Fé, em um culto de Sembra, um culto maravilhoso, irmãos. Você, quem sabe, não foi, falar para você, pense em um culto maravilhoso. Cheguei naquele lugar, pastor, e ao pisar os pés, senti a presença de Deus. Um ambiente gostoso, a casa estava preparada. Pensa num ambiente gostoso, muito parecido como esse, maravilhoso. E podemos adorar o Senhor com os nossos irmãos, glorificar o nome de Deus. Então você, a hora que você tiver a oportunidade, irmão, quiser conhecer, fala com algum obreiro, procure o endereço da igreja, vai fazer uma visita lá. Uma obra de Deus missionária muito linda, muito tremenda. Ontem 2 pessoas aceitaram Jesus naquele culto, pastor. 2 vidas voltaram para o Senhor. Isso eu acho que é o ápice do culto, porque nós ministramos a palavra para que a palavra entre no coração e que haja conversão. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 10. A minha tradução vai dizer assim: faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 m de comprimento, 67 centímetros e meio de largura e 67 centímetros e meio de altura. Revista com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Amém? Eu vou repetir só esse versículo aqui. Revista com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, nessa manhã, de que eu sou um apaixonado por estudar acerca do templo. Eu amo estudar acerca dos utensílios, acerca da construção, acerca dos materiais que foram construídos. Eu sou apaixonado por isso. Dedico um bom tempo para isso, porque é o que eu sinto muito prazer em saber como tudo começou, como Deus, Ele planejou. É um lugar para que o povo da época fosse adorar o nome dEle. E o versículo, o capítulo que lemos, Deus está dando ordem a Moisés acerca de alguns utensílios da casa de Deus. Esse utensílio, se dá para se dizer assim, é um dos mais importantes utensílios. Esse utensílio é a arca da aliança, é a arca que Deus manda construir para colocar no Santo dos Santos. Toda vez que você vai olhar para dentro do templo daquela época, havia o átrio, que era o pátio. No átrio você encontrava a pia da limpeza das mãos. Dentro do átrio havia também um altar, onde era queimado toda a oferta. Quando você entrava no lugar santo, do lado esquerdo havia um escandelabro, do lado direito havia uma mesa de preposição dos pães, onde ficavam-se os pães asmos. No meio ficava um incensário, onde era queimado incenso de adoração a Deus. Mas quando você rompia aquilo e entrava dentro do Santo dos Santos, havia apenas um único utensílio, e esse utensílio era a arca da presença, era a arca da aliança. Dentro dessa arca havia 3 coisas: havia a vara de Arão que floresceu, havia o maná que Deus havia suprido o povo, e havia as tábuas das leis dentro dessa arca. E toda vez que nós olharmos, eu quero dizer isso para que você, toda vez que lê o livro de Êxodo ou a construção do templo, você possa enxergar com um olhar um pouquinho diferente essa construção. Não é apenas uma simples construção, mas toda vez que nós olharmos para o templo é repartido em 3 partes: átrio,
santo e santíssimo. Nós somos alguém tricotômico, corpo, alma e espírito. Ou seja, toda vez que olharmos para o templo, nós vamos encontrar nós no templo. Nós vamos ver de que nós encontraremos o homem expresso ali. Porque é isso. Se você for estudar cada utensílio dentro da casa de Deus, cada coisa que existia lá dentro, cada uma delas representa você, ou representa algo que você deveria exercer dentro de si, um ministério. E dessa forma eu quero hoje levar eu e você a entrar a construção dessa arca, a entender de que eu e você somos essa arca. Eu e você somos essa arca que carrega a presença de Deus. Mas na construção, Deus é muito específico em cada coisa. Quando você vai ver Deus construindo o templo, você vai ver que Ele vai ser específico no material. A pia tinha que ser de bronze, o escandelabro tinha que ser de ouro, e assim vai se decorrendo. Tudo que é construído dentro do templo, Deus é muito específico em tamanhos, centímetros, tudo. Só que quando Ele chega na arca, Ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu quero que você pegue uma madeira específica. Que madeira é essa? É uma madeira de acácia. Todas as vezes que nós vamos estudar acerca da acácia, existem várias espécies de acácia, várias espécies. Só que nós temos que lembrar em que lugar que eles se encontravam, em que ambiente eles estavam. E o ambiente que eles estavam, existia apenas algumas espécies de acácia, porque eles estavam em meio de um deserto. Deus olha para Moisés e diz: eu quero que você pegue da acácia. E o que era a acácia que existia naquela época, naquela região? Que madeira era essa que se encontrava? Era uma madeira muito dura. Lembra que eu e você somos uma arca, amém? Amém? Então Deus olha para Moisés e diz: eu quero que você pegue a acácia aí perto. Eu quero que você pegue essa madeira dura, essa madeira difícil de ser moldada. Eu quero, e a acácia que existia naquela região, era uma acácia cheia de nó. Uma madeira, e quem já trabalhou com madeira, ou quem serrou madeira, quando encontra um nó, que coisa difícil, né, irmão? Meu Deus do céu, aquilo parece que petrificou ali dentro. Então Deus está dando uma ordem para Moisés e dizendo: eu quero que você pegue a madeira de acácia. Agora conjecturo, Moisés olhando para Deus: acácia, Senhor? Será que não tem uma madeira mais mole, mais maleável, mais fácil de ser trabalhada? Deus diz: não, precisa ser a acácia. Por que a acácia? Porque a acácia, apesar dela ser uma madeira dura, uma madeira difícil de ser moldada, era uma madeira que iria suportar o processo de ser derramado o ouro derretido sobre ela. Eu sei que Deus encontrou você, nós éramos alguém duro de coração, éramos pessoas difíceis de ser moldadas, éramos pessoas difíceis. Quem sabe as pessoas que olhavam para mim e para você eram como os construtores da época, olhando para aquela espécie de acácia e dizia: isso aqui não dá para trabalhar com isso aqui, é impossível moldar. Para que eu vou demandar um tempo? Quem sabe vai estragar algumas ferramentas no meio do processo para moldar isso. Mas Deus está dizendo: eu quero acácia. Às vezes você não compreende, dobra os seus joelhos e começa a fazer uma oração, e começa a lembrar do seu passado e quem você era, e você diz: Deus, como eu era alguém difícil. Eu quero dizer para você, é bem por esse motivo que Deus escolheu você. É porque para todo mundo, para quem olhava para mim e para você e dizia: isso aqui não serve para fazer nada, Deus disse: serve para mim fazer uma arca, para mim descer a minha presença sobre ela. Quem sabe a minha família, a tua família, olhava para nós e apenas encontrava em nós as nossas imperfeições. Porque hoje para nós é bonito, é moda, se tornou na moda, né? A gente vê aquelas madeiras hoje, por conta de nós termos ferramentas que facilitam, vamos dizer assim, a planagem desses nós. Mas hoje é bonito você olhar aquela mesa cheia de nó. Nossa, olha que obra-prima. Porém na época, para ser moldado era difícil, irmão. As pessoas procuravam madeiras mais resistentes, mais maleáveis.
algumas madeiras com facilidade de se moldarem. Só que Deus, diferentemente de mim, de você como homem, Deus, Ele não olha apenas o estado que nós nos encontramos, mas Ele olha aquilo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Quem sabe, como eu disse, você olha para o seu passado e começa a chorar, relembrando de quem você era e agradecendo a Deus por quem você se tornou, e dizendo: obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. Obrigado, Senhor, por ter olhado para mim e não enxergado apenas os nós da minha vida. Porque vem cá, irmão, vamos pensar. Muitos de nós, quantos nós tínhamos no passado, né? Quanta coisa que as pessoas olhavam para nós e era só nó que chegava na nossa vida. Era nó dentro de casa, era nó no trabalho, era nó em tudo, irmão. Mas só que Jesus, Ele decidiu escolher aquela cássia. A cássia não era difícil de ser moldada apenas por conta dos seus nós, mas a cássia dentro do deserto, ela também gerava espinhos, pastor. E aqui eu quero que você, enquanto eu for falando, você vá pensando na sua vida. Quando Deus encontrou eu e você como uma cássia, muitas das pessoas que nos cercavam, pessoas que nós amamos, que chegava para nos dar um abraço e nós feríamos com os nossos espinhos que carregávamos. Quantas pessoas, quantas esposas ou esposos, que quem sabe procurou um carinho, um abraço, um afeto, mas nós éramos ainda a cássia, e ao nos abraçar, nos chegar perto de nós, só receberam de nós os nossos espinhos. Ei, Moisés tinha uma missão difícil. Moisés era como um pastor, irmão, quando encontrou eu e você. Moisés tinha que olhar para aquela cássia e enfrentar aqueles espinhos. Ei, quanto trabalho eu e você já demos para o pastor, né? Quanto trabalho, quantas dificuldades o pastor, às vezes o pastor se feriu tentando arrancar os espinhos que você carregava. Quantas vezes o pastor tentou liberar uma palavra, dizendo para você: rapaz, você precisa abandonar esses espinhos, porque o que Deus vai fazer de você é muito maior. Mas a única coisa que eu e você carregávamos dentro de nós eram os nossos espinhos. Mas presbítero, por que você está falando isso? Eu não culpo você ou eu por conta dos espinhos, porque havia um certo tipo de acácia que era muito boa para a construção, só que não naquela região. Ou seja, o ambiente que aquela acácia nascia era que fazia ela gerar aqueles espinhos. Qual era esse local? Era um local árido, era um deserto. Eu sei que muitas das vezes dói estar no deserto, mas eu e você, muitas das vezes, nós nascemos no meio do deserto. Quem sabe a família que você foi gerado, não é culpa tua você ter carregado por tanto tempo esses espinhos. Não é culpa tua, porque a família, o local onde você foi gerado, não lhe dava suporte para ser outra coisa a não ser uma cássia cheia de espinhos. E não, você precisava disso. Você precisava ser resistente, você precisava criar essa capa em volta de você, porque o ambiente que você nasceu lhe gerava risco. Quando você olha uma pessoa, irmão, que ela é muito braba, ela ataca para se defender, ela ataca primeiro, nada mais é do que uma defesa própria. Quando você vê uma pessoa que você chega perto dela e você quer fazer amizade, mas ela, enquanto ela não te conhecer, ela te olha com cara feia, eu vou usar essa palavra, ela te ignora. Ei, muitas das vezes não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque o ambiente que ela foi gerado fez ela ser dessa forma. O ambiente que ela nasceu, o lugar onde ela nasceu, fez ela primeiro lançar os seus espinhos para lhe proteger. Só que Jesus, ele não olha para onde nós nascemos apenas. Ele não olha apenas o local em que nós fomos gerados. Se Deus olhasse para mim e para você e nos julgasse pelo presente momento, oh misericórdia,
Os olhos de Deus, eles estão além daquilo que nós podemos ver. Ontem o pastor dizia no culto de que Deus, ele não mostra o processo, ele sempre lhe faz a promessa apontando para onde ele vai te levar. Porque se ele mostrar o processo para você, eu e você desistíamos. Eu já passei coisas na minha vida que se eu soubesse que eu precisaria passar, irmão, eu tinha falado, não, deixa quieto isso aí, não. É assim que Deus vê, eu e você. Ele olhou quando você nasceu, Ele te viu ainda informe no ventre da sua mãe, Ele sabia de tudo que você iria passar. É por isso que Ele chamou você e disse: eu vou fazer de você uma arca da aliança. Maravilha, quantos aqui não querem? Quantos aqui não querem ser uma arca da aliança de Deus? Quem não quer, irmão, carregar a presença de Deus? Eita, isso é bom demais. Mas lembrando, a arca da aliança só é quem é por conta da Cássia. O processo começou lá no deserto. No deserto nós somos feridos, somos machucados. O ambiente que somos gerados, olha que loucura, é um ambiente que não tem muita água, é um ambiente árido. Ou ela se tornava uma espécie forte e resistente, ou ela não resistiria. Aí você às vezes fala assim: eu cheguei aqui na igreja porque eu não aguentava mais, eu queria desistir, eu queria parar. Você não conhece a força que tem dentro de você, rapaz. Você acha que Deus lhe escolheu por um simples motivo, porque você era bonitinho, porque você era isso, era aquilo? Não, Deus lhe escolheu porque você é forte. Ele viu que ainda longe, quem sabe, da presença dEle, longe das mãos dEle, você resistiu, você suportou, você aguentou. Ah, não é por causa da minha beleza? Não é. Até porque a beleza que a Cássia tinha não se comparava àquilo que Deus iria derramar sobre ela. Hoje sim, você é um crente lindo. Que beleza é essa? Oh meu Deus, eu não sei você, mas não tem gente que a gente olha assim e diz assim: rapaz, esse cara tem um brilho diferente, essa pessoa tem um brilho diferente. Mas é a mesma pessoa, só que é aquilo que Deus derramou sobre a vida dela. É uma beleza do Espírito. Voltando, você foi gerado num deserto. Nesse deserto você precisou ser alguém forte, ser moldado, precisou gerar espinhos. O lugar que você foi criado lhe ocasionou isso. Só que Deus dá uma ordem para Moisés dizendo: vai lá e pega aquela madeira cheia de nó, aquela madeira que os construtores não querem, aquela que é rejeitada, aquela madeira difícil, Moisés. Eu quero aquela que você pega e você faça uma caixa de madeira para mim. Ei, quanto difícil é, varão, para mim e para você. Quando o pastor precisou pegar o serrote e começar a moldar o meu e o teu caráter, não é? Porque não foi apenas pegar a Cássia, foi necessário cortar algumas raízes antigas, coisas que carregávamos, que nós achávamos que nutria a gente. Quão difícil é entender que Deus vai precisar nos cortar, nos podar, nos arrancar de lugares. Difícil para mim e para você compreender isso. É doloroso. Às vezes não compreendemos. Às vezes o pastor chega e diz: rapaz, eu preciso te arrancar daqui. Aí você chora, você reclama, você pula, e você não está entendendo. Só que não entendeu que Deus deu uma ordem para esse pastor, dizendo assim: cara, sossega, porque eu vou fazer de você uma arca. Calma. É dolorido arrancar, parece que vai morrer, parece que vai parar, parece que vai desistir. Mas a grande intenção de Deus mandar Moisés arrancar e dizer: porque eu preciso levar você para outro nível, eu preciso fazer de você uma arca, eu preciso manifestar a minha glória sobre você. Moisés pega aquela madeira e começa a lixar, começa a moldar ela, começa a fazer tábuas. E é difícil quando Deus começa a lixar o meu e o teu caráter, né? Porque quando nós viemos lá do deserto, lá do mundo, nós viemos cheio de coisas, irmãos. Nós achamos que nós viemos para cá e nós temos que ficar do jeito, não, de forma alguma. Há um processo, precisa cortar na medida certa, precisa lixar, precisa fazer as coisas corretas, da forma
é difícil, dói, mas vai valer a pena. Você vai entender o processo, vai valer a pena no final de tudo. E volto a dizer, às vezes eu e você ficamos com um beicinho, né? Pastor chamou minha atenção, gostei não. Não, irmão, isso aí é só o processo, ele está lixando. Calma. Ei, às vezes o pastor diz, rapaz, essa atitude que você teve não foi boa, você tem que rever os teus conceitos. Ah, não gostei, o pastor está dizendo, calma. Não é pelo mal. Te digo isso, para aqueles que não me conhecem, sou líder dos jovens, e tenho certeza que não tem nenhum pastor, nenhuma pessoa que lidera algo, que tenha prazer de chamar a atenção a um liderado. Não é prazeroso. Mas a gente sabe que esse chamar de atenção, esse lixar no caráter, vai transformar essa pessoa em alguém para a glória de Deus, irmãos. Entenda, temos que entender. Cada vez que Moisés precisava lixar, cada vez que o pastor, ou seja, quem for o seu líder, precisar chamar a tua atenção, moldar você, diga glória a Deus. Está doendo, mas eu sei que Deus está me preparando para algo maior na presença dEle. É isso. Depois daquilo, começa o reenquadramento, monta aquela caixa, e aí eu olho e eu enxergo algumas pessoas que elas vêm para a igreja, começam a trabalhar de Deus na vida deles, e parece que tem gente que estaciona nisso aqui. Ele se para numa caixa, irmão, porque a caixa, ela se transformando em uma caixa, é um processo. Tem gente que vai até a metade do processo e para. Tem gente que aceita Jesus, aceita começar a chamar a atenção dele, mas aí, irmão, eu e você sabemos que tudo aquilo que é bom é provado no fogo. A presença de Deus, aqueles que pregam, aqueles que louvam, aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que carregam a presença de Deus, sabe que há um custo a ser pago, há um custo a carregar essa presença, há um custo que, se você for sentar com todos os homens de Deus que passaram por esta nação, por este planeta, todos eles foram marcados por algo, todos, sem exceção. Por que você diz isso? Porque quando a caixa está pronta, quem sabe é você olhando e falando, mas está top, maravilha. Só que derreter um ouro quente sobre a minha e a tua vida, derramar sobre aquela madeira, eita, você já parou para pensar? Às vezes você está crente na igreja e não entende por que o processo. Às vezes, presbítero, eu já aceitei Jesus, eu já entreguei a minha vida para Deus, só que depois que eu entreguei, parece que o negócio apertou, parece que o fogo aumentou. Você não está compreendendo mais, você está passando de apenas um caixote para a presença de Deus ser derramada como ouro sobre a sua vida. Dói. Se a madeira pudesse gritar, ela gritava, não gritava? Porque o ouro quente sendo derramado sobre ela para selar por dentro e por fora. Oh glória. Ei, quem sabe as pessoas, você está num processo, as pessoas olham para você e dizem bem assim, você já está na igreja, rapaz, eu vi que você mudou, mas você tem algumas atitudes que precisam aí melhorar. É porque ainda eles enxergam em nós os nossos nós, as nossas imperfeições. Eles enxergam o nosso passado, da onde nós saímos. Ele enxerga em que ambiente nós somos criados. Não tem pessoa que diz bem assim, eu já passei por isso. Ah, você está na igreja, rapaz, hoje está rotando de santo aí, mas você acha que eu não te conheço? Não tem uns enviados de Satanás, irmão? Porque isso pode ser enviado de Satanás. Chega e diz, ah, para, rapaz, hoje você está aí, tudo quer ir para a igreja, fala disso, não, que você não quer mais beber, que você não quer mais mulherada, você não quer nada. Para, rapaz, eu sei de onde você veio, homem. Hoje. Ei, as pessoas têm dificuldade de enxergar o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Elas só conseguem reportar a mim e a você da onde nós fomos tirados, do nosso passado, quem nós éramos, os espinhos que carregávamos. Só que eu e você, nós não temos que ligar para isso. Nós temos que entender que estamos em um processo e daqui a pouquinho
Deus vai se manifestar. Ou melhor, Deus já está se manifestando. Então, a Bíblia vai dizer, o versículo que lemos, o segundo, que Deus dá uma ordem, diz assim: eu quero que você derrame o ouro por dentro e por fora. Faz o seguinte, reveste por fora e por dentro. Sabe o que é isso? É que a presença de Deus, que aqui o ouro simboliza, a transformação genuína, não pode ser apenas por fora, pastor. A presença de Deus, ela não pode ser apenas vista por fora, porque as pessoas que olham para mim, para você, podem dizer assim: nossa, lá vai um homem de Deus, olha o que Deus fez na vida, porque tem gente que Deus usa, assim como o diabo envia uns, Deus envia outros para dizer assim: rapaz, eu quero te dar um parabéns, hein, cara, você se transformou em outra pessoa, parabéns, você hoje é um homem de Deus. Pessoas que nos viam no passado e nos vê hoje. Há pessoas que olham para você e conseguem enxergar a presença de Deus, e que Deus realmente transformou a tua história por fora. Só que Deus, Ele não faz nada pela metade. Ele não quer apenas que as pessoas olham para você e enxergam apenas o estereótipo. Quando Deus faz, Ele faz por dentro e faz por fora. Porque pessoas de longe podem enxergar as minhas atitudes, mas a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos é quem me enxerga por dentro, o meu íntimo. Deus não quer apenas que as pessoas olhem para você e falem: olha que bonitinho, ó, o que Deus fez foi tremendo, não foi? Porque eu tenho certeza que você conhece um crente que ele está no meio do processo, e é pior, ele desistiu. É porque ele é apenas bonito por fora, mas quando você conhece o interior dele, você vê quão grandes trevas há dentro dele. É porque ele permitiu apenas o ouro ser revestido por fora, mas não por dentro. E Deus, Ele não quer fazer isso na minha e na tua vida. Ele quer sim nos transformar em uma arca para se manifestar sobre a minha e a tua vida, mas esta presença tem que invadir por dentro e por fora. Nós não podemos ser crentes, nós não podemos apenas estornar a graça de Deus para as pessoas que nos conhecem de longe. Há um velho ditado que diz: você quer conhecer essa pessoa, quem ela é, pergunta para a esposa dela, pergunta para o esposo dela. E é bem verdade. Os nossos filhos, eles são muito sinceros. Pergunta aí para o seu filho, quem sabe ele não vai te dizer porque o ouro ainda não chegou por dentro e tem medo de você, de dizer a verdade. Não é nem respeito mais, é medo. Mas se ele pudesse, o que será que ele dizia? Será que ele dizia: pai, tu é um bom crente, tu é um bom presbítero, tu é um bom pastor, tu é um bom missionário, mas isso aí precisa chegar dentro do coração teu. Quantas pessoas são boas em fazer a obra de Deus e são péssimas em fazer a obra dentro de casa? É porque o ouro ainda atingiu apenas a parte de fora, e Deus quer atingir a parte de dentro também. Deus quer que quando as pessoas olharem para mim e para você, eles não consigam enxergar em mim e você as nossas falhas, mas eles consigam enxergar a presença dEle manifesta na minha e na tua vida, tanto por dentro quanto por fora. É essencial. Ei, presbítero, eu tenho a minha vida transformada, eu já permiti, Deus se manifestou, e eu estou revestido com ouro, com a presença de Deus por dentro e por fora. Ei, mas você conhece quem realmente é crente? Você reconhece quem realmente, porque quem foi transformado por Deus, ele carrega dentro dele 3 coisas, pastor. Ele carrega a vara de Arão. Diga comigo, a vara de Arão. O que é a vara de Arão, presbítero? Ei, a vara de Arão era a confirmação que Arão era um verdadeiro sacerdote. Eita, ei, um verdadeiro crente carrega dentro de si a confirmação
de que realmente ele é um homem, uma mulher de Deus. Ei, a vara floresceu. Ei, um crente que realmente é uma arca da aliança, você nota nele que ele tem frutos, que ele floresce. Ele tem um chamado, ele é separado. Não tem pessoas que você olha e fala assim: esse cara é chamado para isso. Ponto. Tem. Ele tem um chamado. Segunda coisa, uma pessoa que é a arca da aliança, carrega, que foi transformado, ela carrega dentro dela, ei, na vida dela, o maná, pastor, que desceu do céu. É uma pessoa que carrega dentro dela, de que Deus protege e guarda ela em todos os momentos da vida. Pessoas que carregam um testemunho verdadeiro, pessoas que você olha e diz assim: rapaz, isso aí tem pão dentro dele. Ele carrega algo que sustentou uma geração, uma nação. Ele tem providência de Deus para a vida dele. Tem crente que aqui, diaconisa acabou de contar um testemunho. Ei, Deus sustentou, Deus abençoou. Terceira coisa, dentro da arca, depois dela pronta, tinha que colocar as tábuas da lei. Isso é indispensável, irmão. É indispensável. É a palavra de Deus. Uma arca da aliança. Alguém que Deus transformou, ela carrega dentro da vida dela a palavra de Deus. Eu já ouvi crente dizer assim: ai, presbítero, eu amo Jesus, mas eu não entendo nada que a Bíblia diz, eu não gosto de ler Bíblia. Irmão, está de brincadeira comigo. Você está no processo ainda, não pode. Não pode. Eu e você não tem como, irmãos. Davi diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração para que não pecais contra Ele. Se a palavra de Deus não estiver aí dentro dessa arca, irmão, o que está guardando esse coração de se manifestar? Porque a Bíblia diz que o coração não há nada mais enganoso do que ele. Dele procede toda a impureza, toda a maldade. Ei, se a palavra de Deus não for guardião do teu coração, se a palavra de Deus não estiver dentro de você, o que está lhe conduzindo? O que está guiando a sua vida? Vou mais longe. João vai dizer que ele era o verbo. E o verbo é o quê? É a palavra. Ei, você está entendendo? Você precisa carregar a palavra, você precisa carregar o próprio Cristo dentro de você, irmão. Você precisa. Você acha que Jesus lhe arrancou daquele deserto que você vivia, arrancou os espinhos que você carregava, preparou você, transformou você em um caixote, derramou ouro por dentro, por fora. Ei, e Ele não vai querer que o filho esteja dentro do seu coração? Aleluia. Só que tem uma coisa, eu sei que aqui nesta manhã há arcas que carregam a presença de Deus. Há pessoas que decidiram largar tudo, esquecer do seu passado, esquecer de tudo que viveram, para se transformar em algo que glorifique o nome de Deus. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé, porque eu vou me encaminhar para o final. Escute isso. Presbítero, por que você contou toda essa história? Porque tem gente, irmão, que ainda crente, ele fica remoendo da onde ele saiu. Tem pessoas que vivem no Evangelho e estão presas nos desertos, estão presos ainda nos espinhos.
Tem pessoas que Deus está puxando ela todo o tempo para derramar a presença dele, mas ele todo o tempo está olhando de onde ele saiu. Essa manhã eu quero que você pare de olhar para o deserto da onde Deus lhe tirou. Eu quero que você faça aqui, ó, e olhe para onde que Deus está te levando e o que Ele transformou você. Eu sei que o diabo vai trazer pessoas, como tem trazido. Enquanto você caminha para cá em direção a glorificar a Deus, o diabo está dizendo: tu está se esquecendo da onde tu saiu, está querendo lembrar para você daquilo que seu pai fez, daquilo que a sua mãe fez, do ambiente que você foi criado. Só que essa manhã, em nome de Jesus Cristo, você não vai mais olhar para as suas feridas do passado. Essa manhã você vai dizer: eu me separei, o Senhor me escolheu, foi para ser uma arca. Não importa quem eu fui, importa o que eu estou se tornando, e o que eu estou me tornando vai glorificar a Deus, vai exaltar o nome do Criador. Ei, o processo está doendo, o processo está doendo, só que tem uma coisa: quando Moisés acabar a arca, quando o ouro atingir por dentro e por fora, quando a vara de Arão estiver lá dentro, quando o maná estiver lá dentro, quando a palavra estiver lá dentro, ei, vai entrar no Santíssimo dos Santos, e a presença de Deus vai descer, a presença de Deus vai descer. Não importa o que você viveu, não importa quem você foi, não importa quanta dor sentiu, o que importa é o que Deus está lhe transformando, o que Deus vai fazer na sua vida. O que importa é que Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Ei, entenda isso, entenda isso. Essa é uma noite de você liberar. Libera tudo aquilo que te aprisiona no passado. Libera toda a legalidade que o diabo tem de remeter às suas feridas. E bate no peito, estufa aí. Puxa o ar bem fundo aí. Fecha os teus olhos e puxa o ar bem fundo. Bate no teu peito e diga assim: o Senhor me separou para ser uma arca. O Senhor me separou para ser uma arca. Não importa o que os outros dizem, não importa a sentença de que as pessoas deram sobre a tua vida. Ei, a Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas a última palavra vem do Eterno. Aí a palavra do Eterno é: você é uma arca da aliança, você carrega a minha presença, eu vou se manifestar. Ei, há uma nação que precisa vir até você, para que eu possa se manifestar através da tua vida e dizer: haja paz e prosperidade em Israel. Ei, quem sabe você se diminui, quem sabe você se auto-sabota, mas aí quando aquela arca ficou pronta, uma vez por ano eles tinham que entrar, se aproximar, o sumo sacerdote daquela arca. Ei, e Deus descia sobre aquela arca e dizia: a paz e prosperidade em Israel, a paz e prosperidade em Israel. Ei, quem sabe você foi humilhado, foi envergonhado, mas é da sua vida que vai sair a paz e prosperidade para a nação, a paz e prosperidade para o casamento, a paz e prosperidade na tua empresa, na tua vida. Ei, você achou que Deus ia fazer tudo que fez só porque você é bonitinho? Não. É porque Deus vai se manifestar na tua vida, Deus vai manifestar no seu ministério, Deus vai se manifestar. Daqui a pouco você vai ver você dentro da casa de alguém te ligando, dizendo: ei, eu preciso de uma oração, ei, eu preciso ouvir a voz de Deus. Israel, quando precisava ouvir a voz de Deus, tinha que entrar no Santo dos Santos. Ei, tinha que chegar naquela arca, aquela arca sim que foi arrancada de um deserto, que era cheia de espinhos, mas foi coberta pela graça de Deus, foi coberta pela presença do Senhor. Chega de se auto-sabotar, chega de dizer eu não presto, chega de dizer eu não sou ninguém. Deus não vai me usar por causa da minha imperfeição. Minha história não vai mudar porque eu era isso, porque eu era aquilo. Ei, hoje você é a arca, hoje você carrega a presença
presença de Deus. Ei, não dá mais voz, não dá mais ouvidos para Satanás. Não importa de onde você saiu, importa o que você carrega, o que foi derramado sobre a tua vida. Alabassuriando arabacai, aramando arabassou. Em nome de Jesus, eu creio que nesta noite, nesta manhã, Jesus está mudando a história de pessoas aqui. O Ministério de Louvor vai adorar, e eu quero que você feche os teus olhos. Eis-me aqui,